Agora, gente, em relação às diferenças nos dentes entre as espécies, começando pelos equinos. A dentição do equino é adaptada a seus hábitos alimentares e dieta, que normalmente consiste num pasto com gramíneas ásperas e de difícil digestão. Enquanto os dentes incisivos são especializados para apreensão e corte do alimento, os pré-molares equinos e os 3 molares funcionam como moedores para mastigação. Esses números à frente de cada dente correspondem à quantidade de dentes que os animais têm em cada arcada, beleza? E eu não sei se vocês repararam, pessoal, mas no slide anterior, o dente pré-molar começou a ser contado do número 2 ao número 4, porque os equinos podem ter um outro dente, que é o dente de lobo, e que esse sim é considerado o primeiro pré-molar, como vocês podem ver nessa imagem. O dente de lobo é semelhante a um dente canino, é vestigial e não tem função na mastigação, mas pode ferir as bochechas e a língua, e também entrar em choque com a embocadura e causar grande desconforto animal, além de problemas mais sérios como a cólica. Ele pode cair naturalmente, mas quando não cai ou quando a sua erupção ocorre em local indesejado, ou seja, muito lateral ou rostral, pode ser indicada a sua extração. Lembrando, gente, que essa extração deve ser feita por um médico veterinário e jamais por um outro profissional, por mais que ele tenha conhecimento sobre os animais, porque isso é ilegal e infringe todos os processos éticos. Além disso, pode causar sérios danos à saúde e ao bem-estar dos animais. E nessa imagem vocês também podem ver o diastema, ou espaço interalveolar, que, como o nome já diz, é o espaço entre os alvéolos, ou seja, esse espaço sem dentes que existe entre os incisivos e os pré-molares. E uma coisa muito interessante, pessoal, é que a gente também pode estimar a idade dos equinos olhando os dentes e as alterações que esses dentes vão sofrendo ao longo dos anos, verificando, por exemplo, a coloração, o desgaste, o sulco de Galvani, que é uma marca marrom vertical que aparece no incisivo, também a cauda de andorinha, que é como se fosse um gancho que se forma no dente incisivo superior do canto e que aparece quando o cavalo tem cerca de 7 anos de idade, mais ou menos, como vocês podem ver aí na imagem. Enfim, vocês terão todos esses detalhes na aula de equidicultura, mais para frente. Isso é só para ir atiçando a curiosidade de vocês. E é por isso também que existe aquela expressão, cavalo dado, não se olha os dentes. Vocês já ouviram falar? Já o gato doméstico, pessoal, possui apenas 30 dentes, porque ele tem ausência de alguns pré-molares e molares na maxila e na mandíbula. E isso faz com que os dentes moedores de coroa plana no gato estejam ausentes, deixando então ele com uma mordida exclusivamente cortante. Nos cães, os pequenos dentes incisivos permanentes se encaixam frouxamente na cavidade alveolar e costumam ser usados para mordiscar. Os dentes caninos são certamente os dentes mais longos do cão e apresentam raízes mais longas que suas coroas. Os pré-molares aumentam de tamanho e complexidade do primeiro ao último na mandíbula e na maxila. Os pré-molares superiores são os maiores dentes cortadores da maxila. Eles recebem a denominação de carniceiros e algumas vezes também são chamados de dentes cortantes. Os dentes molares não possuem antecessores decíduos e diminuem de tamanho do primeiro ao último. O primeiro dos molares inferiores é o maior dente da mandíbula. Ele também é chamado de dente carniceiro da arcada mandibular e está adaptado para a ação de cortar. Ele tem 2 raízes. De forma semelhante ao cão, no gato, o quarto premolar superior e o primeiro molar inferior são os maiores dentes, denominados de dentes carniceiros. Devido a esse aspecto característico, o cão e o gato possuem uma segunda dentição. A substituição dos dentes decíduos, que são os dentinhos de leite, por um conjunto permanente, no gato começa aos 3 meses e meio de idade e termina após o 7º mês, e nos cães começa entre 3 e 5 meses de idade, pelos incisivos, e termina aos 7 meses de idade. Mas a determinação da idade de um cão pela dentição não é confiável, devido a variações individuais e de raça na época de erupção e também da dieta e hábitos mastigatórios. Os dentes caninos grandes e curvados ou presas são a característica mais marcante da dentição suína, que crescem continuamente por toda a vida. A face oclusal dos dentes molares se torna irregular devido à grande quantidade de tubérculos e é ideal para triturar o alimento. Muitos fazendeiros cerram os dentes incisivos e caninos descidos logo após o nascimento, o que costuma resultar em complicações médicas.
Bovino, os dentes incisivos e caninos superiores são substituídos pelo pulvino dentário, ou seja, na arcada superior, na frente, o bovino não tem dente. Essa foto, é claro, é só uma brincadeira, porque nessa arcada superior, de cima, ele só vai ter os dentes lá atrás, que são os pré-molares e molares. Por isso, no número à frente dos dentes, os incisivos e caninos da arcada superior estão com o número 0, como vocês podem ver. Um diastema amplo separa os dentes incisivos dos dentes molares, o que facilita a apreensão da língua para o exame na cavidade oral. E os dentes incisivos descidos e os pré-molares estão presentes no momento do nascimento, ou então emergem nas 2 primeiras semanas de vida. E aqui, só para citar para vocês, alguns dos músculos envolvidos com a mastigação, que são os músculos masseter, temporal e pterigoide. Inclusive, tendo o músculo temporal a função de auxiliar na mastigação, quando o animal tem o que chamamos de miosite dos músculos mastigatórios, um dos sinais mais evidentes é justamente esse aprofundamento no crânio, devido à atrofia dos músculos, dentre eles o temporal, como vocês podem ver nas imagens. A miosite é a inflamação do músculo e ocorre, por exemplo, em qualquer doença que afeta o nervo trigêmeo, pois leva à atrofia dos músculos mastigatórios, causando então dor, salivação, além de dificuldade para abrir a boca e ingerir os alimentos, como vocês podem ver nessas imagens.